Oi, meu nome é Múcio. Esse é o trabalho de neuroanatomia sobre meninges e vascularização. E nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre o caso clínico de meningite meningocócica. Bom, os integrantes do grupo são Alexandre, Ana, Lael, Letícia, Márcia, Marco, Matheus, Maxwell e Múcio. Começando pela identificação do paciente. O paciente é o MA, sexo masculino, 11 anos, 39 quilos, origem Araçaí, Minas Gerais, sem histórico de doenças crônicas, nega internações ou cirurgias prévias, nega o uso de medicamentos ou alergias, reside em casa de alvenaria com saneamento básico completo, possui cachorro, alimentação, cardápio familiar, sem alterações, nega tabagismo no domicílio, mãe, 40 anos, saudável. Pai, 42 anos, saudável. Irmão, 6 anos. Queixa principal. Bom, cefaleia, febre, perda de apetite, náuseas e o paciente também se encontra apático. Passando agora para o HDA, histórico da doença atual. A mãe relata que a criança teve febre de 39,7 graus, sobretudo no período matutino e noturno, há cerca de 2 dias. Os pais perceberam que a criança apresentou-se irritada, sonolenta e sem apetite. Algumas horas depois, demonstrou respiração rápida, cefaleia, febre, sensibilidade à luz. A mãe relata a administração de dipirona, sem grande melhora. O quadro se agravou e culminou em vômitos, em jato e febre alta. Ao procurar a emergência, perceberam-se também petequias nas extremidades dos membros. No exame físico, de forma mais geral, o paciente manifestava-se irritado, choroso, hidratado, anictérico, acianótico e com mucosas normocrômicas. Na pele, apresentava petequias por todo o corpo, com maior distribuição nas extremidades dos membros inferiores, sendo algumas coalescentes. Na cabeça e pescoço, não cefálico, sem alteração ao exame, pescoço cilíndrico, laringe e traqueia móveis, com vias aéreas livres, pulso carotídeo simétrico, jugulares sem estásia a 45 graus, apresentando rigidez de nuca. O aparelho respiratório, tórax simétrico, sem deformidade, boa expansibilidade, respiração acelerada, murmúrio vesicular presente e bem distribuído, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular, pulsos simétricos, cheios, taquicárdico, aparelho cardiovascular, pulso simétrico, cheios, taquicárdico, precórdio calmo, BN2T sem sopros. Abdômen, plano, flácido, indolor, sem visceromegalia e sem alterações nos ruídos hidroaéreos. Sistema nervoso, lúcido, desorientado e responsivo. Sinais de irritações meníngia positivos, como Kerning, Brudinsky e Lazeg. Reagente a estímulos dolorosos e sem alterações na força muscular. Quanto aos exames complementares, foi realizada uma punção lombar, em que o líquido cefalorraquidiano apresentou-se com coloração alterada, turva e leitosa, os níveis de glicose e de cloretos reduzidos, aumento das proteínas totais e de neutrófilos. A cultura do líquido cefalorraquidiano em agar chocolate resultou em população de meningococo Neisseria meningitidis. Essas alterações no líquido cefalorraquidiano aconteceram porque, nas meningites agudas, a intensa atividade das células polimorfonucleares leva à hipoglicorraquia. A irritação meníngia é acompanhada por um líquor de aspecto turvo. E na fase aguda, o líquido cefalorraquidiano mostra uma resposta celular com pleocitose, presença de neutrófilos e eosinófilos, e uma resposta humoral caracterizada pela quebra da barreira hematoencefálica e consequente aumento dos teores de albumina. Nesse exame, também é importante lembrar
que a inserção da agulha deve ser realizada no espaço intervertebral entre L3 e L4 ou entre L4 e L5. Esses espaços são considerados de segurança, pois encontram-se abaixo da medula espinhal, onde localiza-se apenas a caldequina. Quanto ao hemograma, as proteínas totais apresentaram-se aumentadas, sem demais alterações. O hematócrito e a hemoglobina estavam normais, e apenas os leucócitos apresentavam-se alterados, com o número de 18.700, sendo que o normal é de 8.000 a 10.000. Quanto às hipóteses diagnósticas, após a realização do exame físico, atestou-se a suspeita de meningite e instituiu-se a antibiótico-terapia, tendo em vista a enorme gravidade dessa doença. A rigidez na nuca, cefaleia e as petequias evidenciaram essa suspeita, sendo que ocorrem devido à inflamação das meninges e à manifestação sistêmica das meningites meningocócicas. A meningite. Ela é uma doença inflamatória que atinge as meninges. As meninges são as membranas que envolvem tanto a medula espinhal quanto o cérebro. A doença é considerada perigosa e até mesmo fatal, pelo fato de provocar lesões mentais, motoras e auditivas. Além de atingir pessoas de todas as idades, a meningite atinge especialmente idosos e crianças. Quando se trata das crianças, as crianças com menos de 2 anos de idade estão mais susceptíveis, tendo em vista que o sistema imunológico delas ainda não possui completa resistência. O tratamento para meningite depende do agente causador, que pode ser vírus, bactéria, fungo ou parasita. O tratamento das meningites bacterianas deve acontecer em ambiente hospitalar, com uso intravenoso de antibióticos. O medicamento ou a combinação prescrita depende da espécie bacteriana causando a infecção. Também é comum a administração de fluidos para evitar a desidratação e de corticosteroides que diminuem a chance de complicações, como o edema cerebral. Para as meningites virais, na maioria dos casos, não se faz tratamento com medicamentos antivirais, e geralmente os pacientes infectados são internados e monitorados e se recuperam dentro de algumas semanas. Deve haver repouso e reposição de fluidos e eletrólitos, e, se necessário, gerenciamento da dor por meio de medicamentos. No caso de alguns vírus da família herpes vírus, é comum o uso de antivirais como a aciclovir. O tratamento das meningites fúngicas tende a ser mais prolongado e com alta dosagem de medicação antifúngica, geralmente intravenosa e posteriormente oral. A duração do tratamento depende do fungo identificado no organismo e pode ser mais longo em pacientes com doenças imunodepressoras, como o AIDS, o diabetes e o câncer. Devido aos efeitos colaterais graves de alguns antifúngicos, muitas vezes o tratamento é adiado até a confirmação de que o agente infeccioso é realmente um fungo, o que pode levar a um início tardio do tratamento, dificultando a recuperação. As meningites causadas por parasitas são menos comuns do que os demais tipos mencionados e, por isso, seus tratamentos não são bem definidos. A meningite amebiana, por exemplo, geralmente é fatal, e a meningite eumíngica, que também é chamada de eosinofílica, tem gravidade variável, e seu cuidado ele se limita ao suporte com a analgesia e medicamentos anti-inflamatórios, como corticosteroides. Essa é a nossa bibliografia. E esse foi nosso trabalho de meningite. Obrigado pela atenção.